Está começando mais um Opinião FC, o programa de futebol do jornal Opinião CE. Eu sou Gustavo Calvano e hoje nós temos mais uma polêmica para falar do mundo do futebol. Hoje trazendo Serginho Amizade. Tudo bem, Serginho? Bem, Gustavo, prazer estar com você aqui, recebendo inclusive o nosso amigo aqui de volta. E a volta do Fernando, né? Volta do Fernando, estamos prontos. E aí, Fernando, tudo bem? Tudo bom, Gustavo? Um abraço a você que nos assiste, né? Se inscreve aí no nosso canal Opinião FC, assiste ao Opinião CE também, né? Nosso canal no YouTube, ativa o sininho, recebe as notificações, manda sugestão, comenta, curte e compartilha. Boa volta para nós, né? Porque tem muito coisa para falar. Muito Começando mesmo. com o jogo do Fortaleza, que mais uma semana atrás de semana, a gente segue falando de erros de arbitragem, ou supostos erros, né? Eu queria começar com o Serginho, saber o que ele achou do suposto gol não marcado do Fortaleza. Olha, há coisa de uns 3 meses atrás, eu assisti uma CPI sobre as apostas. Eu estava assistindo televisão e uma das pessoas que foi depor era uma pessoa que estava relacionada a esse trabalho do VAR, né? E essa pessoa colocou o seguinte, que existem vários ângulos de se analisar situações. E isso depende de como se coloca as linhas e que nem todas as situações são mostradas para os árbitros. Por quê? Porque senão os jogos iam parar muito. Então, quando a bola é clara e quando não tem necessidade de consultar, tudo bem, o jogo vai em frente. Mas quando aparece um caso confuso para a equipe do VAR e para a arbitragem, que foi o que aconteceu nessa partida, criou-se uma celeuma muito grande. Para nós, pelo ângulo que nós vimos pela televisão, eu vi o jogo pela televisão, a bola entrou mais 100%, mais do que 2 palmos, entrou muito numa situação igual ao que tinha acontecido contra o Fortaleza na partida lá na Colômbia, né? Exatamente. E naquele jogo ali, o VAR a equipe do VAR apenas comunicou ao árbitro que a bola tinha entrado. Bola tinha entrado. Né? Ele parou, ele levantou o braço, interrompeu, fez o sinal e apontou para o centro do gol. Ninguém questionou. E a grande diferença é essa, né? Como o jogo foi no sábado, já teve o suficiente para o lance repercutir o Brasil todinho. Então já vi muitas opiniões sobre o assunto. E assim, a gente vê que o que ocasionou não marcar o gol foi a incerteza do lance. Então eu não boto nem na conta do árbitro. Eu boto mais na conta da CBF, principalmente na quantidade de câmeras disponíveis. Porque eu entendo que a gente sabe que tem a câmera de dentro do gol, né? Tem a câmera de dentro do gol. Sendo que como a bola bateu na trave, é até engraçado, porque como a bola bateu na trave e quicou no chão, na hora que a bola bate na trave, a câmera balança. E aí, como a câmera balançou, ó, tá aí o lance, a gente não tem a precisão, né? A precisão e a certeza. Ó, aqui, Nesse ângulo por aí, esse ângulo aqui, a gente vê que a bola entrou. a bola entrou e entrou toda. Não sobrou nada, tá vendo aí? Ó. Até essa então, aí que é relativamente imprecisa, mas dá para perceber que é justamente a câmera que eu tava falando. que ela quando entrou a bola total. bate no travessão, o travessão Entrou total. treme e aí não tem a certeza. Nesse ângulo aí, dá para perceber que a bola entrou total. Não tem tipo... pode ter 1 milímetro ali em cima da linha. Na minha opinião, não, porque você vê a linha de gol é igual com a da trave, ó. Dá para ver a distância aí, ó. Você vê a bola deformada, né? Isso. É por E conta do equipamento, o equipamento é uma defasado. coisa que eu ia falar. Muitas vezes acontece de o jogador chutar a bola num jogador que está ali dentro do gol para impedir que a bola entre. Quando o zagueiro entra no gol para tentar tirar a bola, muitas vezes a bola bate no jogador e na hora que bate, a bola dá uma encolhida, né? Por conta do impacto. Então, às vezes, a bola entra por conta disso. E aí, muita gente estava argumentando que no kick da bola, a bola ficou mais achatada, e aí por isso não passou. Mas acaba que a gente não tem essa certeza. A gente não tem a certeza nem do gol e nem do não gol. Então, é realmente preocupante uma situação dessa, porque... Desse ângulo aí, você percebe que ela tá muito... Tá mais para dentro que para fora. Totalmente dentro. Aí
É porque a regra diz que tem que transpor a linha totalmente. Transpor a linha total. Vocês estavam conversando isso aqui, nós estamos conversando, e eu estava vendo esses jogos de voleibol, bola dentro, bola fora. Né? Então, agora nas finais do Campeonato Brasileiro, tanto feminino quanto masculino de voleibol, e você vê situações em que quando pega a bola no chão, fora ou dentro, ela está totalmente achatada, porque ela sofre impacto e tem a câmera e tudo, e aí distorce. Eu não acredito que exista um complô contra equipe nenhuma. Eu acho o seguinte, que existe incompetência misturado, entendeu? Com uma certa proteção assim, que geralmente o árbitro tende a dar para o clube da casa. Isso. Né? A gente Exatamente. até fala, tem árbitro que é caseiro e tudo. Isso. Então às vezes tem essa situação, o cara, na dúvida, ele está a favor do time de casa e tudo. Mas aí essa questão do VAR ela tem acontecido e o Ceará já tinha sido prejudicado, quer dizer, se considerou prejudicado, e a torcida do Ceará também no jogo contra o Bahia, que o jogador teria simulado um pênalti, né? Então fica essa situação. Eu concordo com a seguinte coisa, a CBF tem responsabilidade com isso, entendeu? E eles conduzem de uma maneira muito ruim essa questão da comissão de arbitragem e a questão do VAR, entendeu? Porque as pessoas às vezes nem se conhecem, está ali e tudo, entendeu? Trabalham, eles escolhem ex-árbitros para ficar no VAR, gente que não vai mais para o campo, e é complicado, é uma situação que não é fácil de resolver. E outra coisa não. que toda a vida se questionou aqui no Brasil é com relação à demora em lances que é necessário a ajuda da equipe do VAR. A revisão, né? A revisão. Foram mais de 8 minutos de análise. Você vê que na Europa, por exemplo, em média 2 minutos no máximo. Estourando. E estourando. Isso aí já é considerado muito... É uma revisão demorada. Chegar perto de 2 minutos. E lá é aqui ou acolá, entendeu? Não tem exatamente. Quer dizer, se preserva muito a figura do árbitro como pessoa que dá a opinião final e é ele que decide a coisa, né? Eu achei muito ruim. Quer dizer, eu acho que a gente pode emendar o comentário sobre o jogo do Ceará também, né? Quando o cara da equipe do VAR, ele fala assim, bom, se você quiser marcar, o risco é teu. Que isso é coisa que se diga. Isso é convencimento, isso é um absurdo. Pois é, isso envolve outras coisas. Aí que você fica sem entender, sabe? Até onde os caras estão chegando. Quer dizer, se você marcar, o risco é teu. Não, é uma equipe. É uma equipe, chegou a uma conclusão dentro de uma linha de raciocínio. Aí, se você quiser marcar, tudo bem, você marca. Mas se você marcar, o risco é teu. É um absurdo isso. Quer dizer, o cara querendo salvar a pele dele ou querendo dizer para ele, olha, você pode se comprometer. É horrível. A impressão que dá é que o VAR não quer se comprometer. Porque a gente vê em outros campeonatos fora do Brasil e o VAR ele tem uma palavra muito determinante. O VAR fala, como foi até na Libertadores agora contra o próprio Fortaleza. Isso. A bola entrou, o VAR olhou, não deu nem 30 segundos, já falou, a bola foi gol. A bola entrou, o juiz não precisou nem ser chamado, porque não precisa ser chamado. Não precisa ser chamado. Então, aqui parece que é muito dá muita impressão de que o VAR quer passar a responsabilidade pro árbitro. O VAR olhou assim, viu o lance, pô, teve um pé aqui, teve um joelho aqui um pontapé aqui no jogador. Eu acho que não foi porque é lance normal de jogo, mas eu vou chamar o árbitro para ver qual é a opinião dele. O árbitro vai ter uma opinião diferente da de todo mundo do VAR. O VAR fala, pra gente foi contato normal de jogo, mas é você que sabe. E esses casos de arbitragem do VAR, eles vêm no bojo de uma situação que a CBF está com a credibilidade lá embaixo no país, devido a como trata a questão da seleção brasileira, como trata o campeonato nacional, quer dizer, como trata as coisas. Aí tem jogo que não tem, quer dizer, do campeonato nacional tem VAR, mas tem jogos de Copa do Nordeste que não tinha VAR no primeiro momento. Então, quer dizer, e rios de dinheiro para um lado e para o que interessa mesmo, que é o futebol dentro de campo, aí você não tem esse rio de dinheiro. É difícil. E a credibilidade brasileira da arbitragem brasileira, né? É péssima, né? É praticamente zero. E a gente vê os casos polêmicos ultimamente
gerados pelas equipes do VAR, do maior campeonato, do campeonato mais importante que tem para a CBF, e ela, aparentemente, a direção da CBF não está preocupada com isso. O negócio da CBF é encher os cofres e fim de papo. E aí a gente entra numa questão da movimentação de dinheiro no Campeonato Brasileiro é muito alta. Então, assim, não é qualquer brincadeira que pode ser gerida de qualquer forma. Então a gente vai pegando casos que vão ficando frequentes. O Ceará foi na rodada passada, o Fortaleza foi nessa rodada. Então, assim, se a gente pega, o Fortaleza, no caso, é como se eles tivessem tirado 2 pontos do Fortaleza, podemos dizer, e 1 ponto do Ceará, que seria o empate. Então, são pontinhos que vão fazendo falta depois, principalmente para esses clubes aqui da região. Principalmente campeonato de ponto corrido. Engraçado que a gente sempre bate na tecla de erros de arbitragem contra o time nordestinos, né? Sendo que foi contra times nordestinos que o Ceará e o Fortaleza tiveram umas polêmicas. Foi contra o Bahia e contra o Sport. Teve um dado, né, da CBF, uma comunicação oficial, depois do jogo contra o Ceará, no dia seguinte já tinha assim, uma comissão de especialistas da CBF viu a situação e confirmou que houve pênalti. Comissão de especialistas da CBF, que é isso? Quem são? Quer dizer, parece uma coisa assim, que está tudo ali arrumado para dar uma desculpa e vamos em frente. É passadora, né, de pano, ainda tem um detalhe, né? O presidente da CBF é baiano. Já fica uma suspeita. Tem essa aí, eu não tinha pensado nisso. Ele é baiano. Bahia? Não sei se ele é torcedor do Bahia, se é torcedor do Vitória, mas é baiano. Pois é, a gente pega, infelizmente, mais uma semana que a gente fala mais sobre a arbitragem do que o jogo em si, né? Mas o jogo acabou empatado, acho que seria um gol que praticamente daria a vitória para o Fortaleza, ali aos 30 minutos do segundo tempo. 32 um jogo minutos. que já estava bem parado, então eu acho que o gol ali aos 30 minutos não tinha mais jogo, era o Fortaleza se fechar ali e acabou a partida. Agora, e 3 pontos. Agora tem um negócio. Porque a gente é cearense e tal. Não, mas está na hora de FCF, direção do Fortaleza, direção do Ceará. Esse pessoal precisa se unir. Não é para proteger o Ceará, não. É para que os nossos times joguem com uma equipe de arbitragem que apite corretamente. Se tiver de perder, perca. Mas em campo, dentro das regras. Mas não com a arbitragem ajudando. A arbitragem aí vai incluir a arbitragem de campo e a arbitragem do VAR. Pois é, aí a gente pega esse jogo e a gente também tem que lembrar que o Ceará também jogou aqui na Arena Castelão contra o São Paulo, um jogo que a gente sabia que ia ser bem difícil, e a gente analisa esse jogo do Ceará como mais uma falha que vem só no recorrente. O Ceará mais uma vez tomando gol no finalzinho da etapa. De cada etapa. Então, assim, se a gente pega os primeiros 5, 6 jogos do Fortaleza, do Ceará no Brasileirão, dos 6 gols que o Ceará tomou no Brasileirão esse ano, 5 foram nos acréscimos, antes da partida. E agora, depois da partida, mais uma partida tomando gol no finalzinho. Não foi nos acréscimos, mas foi aos 43. Então, assim, a gente vê que está se tornando cada vez mais um padrão. O Ceará começa muito bem a partida, começa fazendo gol, fez gol aos 3 minutos, e aí parece que ele vai com tudo, e quando chega no final o time está cansado. O time está cansado e não aguenta. Então ele tinha uma vantagem muito boa, tinha tudo para golear dentro de casa, um gol aos 3 minutos, normalmente o time já fica assustado, o outro time. Então o Ceará tinha tudo para ir para cima e ganhar a partida. E me surpreendeu negativamente o fato do Ceará ter recuado logo com 10 minutos de jogo. Eu acho que o time do Ceará, ele não tem ainda confiança, sabe? Daí, o que acontece? Você se parte automaticamente, e até o próprio Léo Condé falou que foi uma estratégia. Ele entrevistado, ele disse que tinha sido uma estratégia recuar. Eu vi ele falando isso. E a gente vê que não está dando certo. Pois é, não estava dando certo, mas ficaram na esperança de um gol qualquer de contra-ataque. Pode até ter,
Se o Ceará, de repente, faz um segundo gol de contra-ataque, nós poderíamos todos conversando aqui que foi uma boa estratégia. Como não aconteceu isso, o São Paulo dominou, né? Mas eu acho o seguinte, que o Ceará dentro de casa, ele tem a obrigação de partir para a vitória. Isso. Porque ele está com tudo a favor. E aí, eu acho o seguinte, o time de São Paulo, quando tomou o gol, o que acontece? Ele botou o time dele dentro do campo do Ceará. O Ceará ia aqui e acolá numa jogada que ia pelo lado direito, pelo lado esquerdo, num contra-ataque, uma coisa assim. Mas claramente o São Paulo dominou a partida e com chances de fazer gol. Porque ele tinha chance de virar, né? Chance de virar, com quatro, 5 jogadores habilidosos. Jogaram em cima do Ceará. Aí eu fiquei me perguntando se dentro de casa não é melhor você jogar com o próprio Lourenço, que é um jogador de meio campo mais criativo, que finaliza de fora da área, bate falta bem, entendeu? Do que propriamente o Fernando Sobral. Por que isso? Porque o Sobral, aqui sem nenhuma crítica a ele é um jogador forte, importante na marcação, se entrega, corre muito, é um jogador muito bom. Agora, é um jogador que ele não toca a bola de primeira. Ele dá sempre 2, 3 toques na bola. Isso. Por quê? Porque é uma característica dele. Era uma característica dos volantes mais antigos e tudo. Enquanto que o São Paulo, ele botou o meio-campo de São Paulo, passou a ser os 3 jogadores da zaga e o resto se infiltrava dentro da área do Ceará e foi um salve-se quem puder. Graças à temperatura de Fortaleza e a pouca ventilação do Castelão, tá horrível, o segundo tempo de todas as equipes que vêm de fora jogar aqui, eles sentem o calor. Sentem, isso é verdadeiro. E os jogadores de São Paulo reclamaram e eles sempre reclamam. E o Castelão, depois da reforma, né, para a Copa das Confederações e a Copa do Mundo, perdeu a ventilação. Perdeu a ventilação. Porque eu assisti, além do Castelão, eu assisti a jogos, só não no setor, foi a tribuna de autoridades. Assisti jogo em cabine de rádio, tribuna da PCDEC, no setor de cadeiras, quando tinha antigamente, na geral, quando tinha, arquibancada sol e sombra atrás do lado do estádio, em todos os setores. E quando era repórter esportivo, diversos jogos eu assisti. Suadão lá. Ali literalmente na beira do campo, e tinha ventilação. Essa reforma transformou o Castelão, né? Deixou de ser estádio, virou arena, mas transformou numa estufa. E é ruim até para nós, nordestinos, que somos acostumados ao calor. Pois é, a gente pega aí o retrospecto dos últimos jogos e aí a gente vê que o Ceará está sofrendo muito disso. Porque o Ceará começa muito bem as partidas, começa fazendo gol, e aí a impressão que dá é que o Léo Condé não está sabendo achar a estratégia mais adequada. Porque a gente vê que o Léo Condé, ele tem muito conhecimento do elenco que ele tem em mãos, ele sabe da capacidade, ele sabe também do até onde esse elenco pode ir, então ele faz substituições muito limitadas, muito repetitivas, e isso é comum, até por conta do elenco que o Ceará tem. Mas a estratégia já se torna meio esquisita, porque a gente vê que o Ceará, ele faz a maior quantidade de gols dele em ataque, não é em contra-ataque. É fazendo jogadas de ataque, criando oportunidades. Então, fica meio confuso saber que estratégia é essa do Léo Condé, porque ele quer tanto ficar de contra-ataque. A gente sabe da dificuldade que é jogar contra esses times da Série A. O Ceará está voltando agora para a Série A, então a gente sabe da dificuldade. Mas mesmo assim, às vezes parece que o Ceará tem medo. O Ceará tem medo de ir para cima e ampliar ainda mais o placar. É um time que ainda não tem confiança. O próprio centroavante, né? O próprio centroavante Raul, ele declarou, né, que a defesa estava tomando gol com muita facilidade lá atrás. Isso era uma coisa ruim. Agora, é complexo isso. Porque, por exemplo, você não tem... Um técnico não é um ser humano completo. Um técnico é um técnico que ele tem certas qualidades, certas coisas importantes, mas ele pode não ter outras. Por exemplo, vamos lá, você pega um técnico que nem Renato Gaúcho. Renato Gaúcho é um cara que lê o jogo.
Ele lê o jogo, ele de repente ele vê aquele lado lá, tem lá uma falha lá, dá para ir por aquele lado, não sei o que, ele bota um jogador ali, entendeu? O Léo Condé, ele me parece um técnico, sabe? Super educado, agregador, respeita a todos os jogadores, você não vê ele comprometendo nenhum jogador em momento nenhum, um cara ponderado e um cara que vem fazendo uma boa campanha. Estudioso, porque hoje, estudioso, professor de educação física, formado e tudo. Agora, ler o jogo implica quase em você ter assim, ó, tchan, é um estalo, você de repente você vê uma coisa, pode acontecer algo ali por aquele lado, tá não sei o quê, aí você faz uma modificação, mas o que acontece? Os técnicos em geral, principalmente oriundos das escolas de educação física, eles sempre pensam no coletivo como um todo, entendeu? Então, aí eu tiro esse jogador e coloco esse porque isso mantém a minha equipe jogando com intensidade ou marca. Então é muito difícil você, por exemplo, o Vojvoda não acredita em nada disso. O Vojvoda sai mexendo no time, de acordo com a cabeça que ele pensa, vai dar certo assim ou vai dar errado, não sei o quê. É uma forma de pensar. Então, alguns, né, vão dar certo em determinadas partidas e outros não vão. Por exemplo, se o Léo Condé consegue fazer 2 gols de contra-ataque contra o São Paulo, e poderia ter acontecido. Teve uma hora que o Ceará atacou com 3 contra 2 e a bola foi jogada para o lado direito e a bola não teve um bom sucesso. Se a bola entra, Léo Condé é um gênio. Se a bola não entra, o Léo Condé está errando. Então o futebol tem essa coisa. Agora, muita gente houve reclamações com relação às mexidas que ele fez, mas a maioria do torcedor alvinegro ponderou o seguinte: ele não tem opções. O elenco do Ceará é muito limitado. Então, se ele sempre repete aquelas mexidas, não é muito, às vezes, pela vontade dele, não, mas é porque não tem outra alternativa a não ser fazer aquele tipo de mexida. Porque o elenco do Ceará é muito limitado. Pois é, mas hoje também tem mais um confronto. O Fortaleza vai jogar contra o Retrô. Eu acho que é uma oportunidade do Fortaleza voltar a ganhar. O Fortaleza está, acho que, 8 jogos sem ganhar, só empatando, perdendo. Então, assim, é muito importante a partir de hoje, principalmente para recuperar a confiança dos jogadores. Porque, teoricamente, o Retrô é um time mais fraco, ele está fazendo uma boa campanha até agora, eliminou o Atlético Goianiense, mas mesmo assim não está no nível de Série A. Então, eu acho que essa é a oportunidade do Fortaleza mostrar para o que veio. Mas é bom lembrar que foi finalista do Campeonato Pernambucano. Mas eu acho que é uma grande oportunidade do Fortaleza voltar a ganhar, e ainda mais visando o Brasileirão, né? E o Fortaleza jogou, eu achei que ele jogou bem na Colômbia. Ele teve até a chance de fechar a partida e se perderam lá na última jogada. Porque você afastar uma urucubaca não é fácil, não. Olha, o Pikachu, a bola caiu do jeito que ele gosta, do lado direito, ele entrando livre, ele era o segundo artilheiro do time, cara. E ali, naquela bola, ele não erra. Foram 2 oportunidades perdidas que a gente até estranha. Poderiam ter sido 2 vitórias do Fortaleza. Todas as 2 tiveram destino. Um bateu na trave e saiu, a outra bateu na trave e entrou e ninguém viu, né? O árbitro não viu, entendeu? Então, eu acho que o Fortaleza tem melhorado. Agora, é porque se afastar uma urucubaca, meu irmão, tem Zé. E o Ceará tem um jogo mais difícil. O Ceará joga aqui na Arena do Castelão, que ele, até o momento ele está invicto no ano, mas vai pegar o Palmeiras. E aí o Palmeiras a gente sabe que é osso duro, né? É difícil. Osso duro. O Palmeiras até a rodada passada estava numa sequência de vitórias, vice-líder do Brasileirão. Então a gente sabe que é um oponente muito difícil. E vem mordido, né? Perdeu dentro de casa para o Bahia. Eu vi o jogo, nos 20 minutos finais, eles imprensaram o Bahia quase dentro da área do Bahia, e bola lá dentro da área, não sei o quê. Aí, quando ia apagar as luzes, e foram 2 jogadores que substituíram. Um substituiu o Pulga, né? Isso. E aí fizeram uma tabelinha curta, rapaz. Quando o Everton saiu do gol, ele quicou por cima e acabou o jogo. 1-0. Pois é, aí a gente finalizar, a gente sabe que vai ter esses jogos, mas um assunto que está no momento
não são nem a partida do Fortaleza e do Ceará pela Copa do Brasil. O assunto no momento hoje é que um suposto vazamento apontou que a futura segunda cor da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026 vai ser o vermelho. E aí eu queria começar com o Serginho, que já jogou bola. E aí eu queria saber qual foi a tua reação e o que é que você acha ainda agora dessa mudança. Ó, aí é uma edição que fizeram, né, para mais ou menos representar como é que vai ser. Vermelho e amarelo. E aí eu queria saber do Serginho, o que é que o Serginho acha da mudança de cor na camisa da seleção brasileira? Eu acho que a seleção brasileira devia jogar sempre com a mesma cor. Eu acho tudo. Eu não sei. Eu acho que é uma tentativa de inovar. Será que o vermelho tem alguma influência em algum sentido? Não sei, não acredito. É uma mudança muito drástica, né? E repentina. E eu acho que não combina muito não o vermelho com o amarelo. Eu não sei, porque isso é gosto de cada um. Mas por que botaram logo o Neymar com a camisa? Já convocaram o Neymar. Mais, né? Nem joga mais. Convocaram o Neymar já. É o melhor cara que tem de futebol, mas não aguenta, não aguenta. Pois é, tinha gente até comentando que lançar a camisinha ano de eleição, que era uma disputa entre as duas cores para vender mais camisas. Mas a gente vê como é que vai ser, né? Se vai culturalmente pode ter a ver a cor com relação ao nome Brasil, né? Que Brasil, a palavra Brasil significa brasa. Vermelho, brasa, vermelho como brasa, né? Tudo bem, mas essa combinação vermelho com amarelo também não gostei, não. E aí, além poderia ser uma camisa, assim, um uniforme para o torcedor, né? Aquelas camisas para torcedor que se faz, para o goleiro. Aí para a seleção principal, legal. não. Eu gosto quando o Brasil joga de azul. 58 na Suécia, afinal, o time brasileiro estava de azul. Eu sempre gostei mais do uniforme da seleção, o azul. Legal. Pois é, antes de finalizar, outra notícia que está aí rodando a seleção brasileira é basicamente a confirmação do Ancelotti como futuro treinador. O Fabrício Romano, que é um dos principais jornalistas de vazamento do mundo do esporte, já soltou que o acordo já tá verbalmente entre a CBF, fechado entre a CBF e o Ancelotti, que ele vai assumir a seleção em junho já. A gente já está no iniciozinho de maio, então ele vai iniciar em junho, pouco mais de um mês. E aí a gente fica na expectativa de como é que vai ser. Eu queria saber do Fernando, o que é que tu acha dessa mudança, ainda mais considerando que muitas pessoas não gostam da substituição do treinador brasileiro por um treinador estrangeiro na seleção brasileira? Essa questão é assim, muito polêmica também, né? Se a gente for analisar, porque uma parte defende um treinador de outro país, outra acha que o treinador tem que ser nacional, outros acham que até a própria escalação dos jogadores, uns defendem que deve ser misto, jogadores que estão na Europa e com jogadores que estão em atividade no Brasil. Outros defendem que deve ser só os que estão em atividade no Brasil. É um assunto muito chato. Agora, o que se espera é um treinador que resolva efetivamente a situação da seleção, né? Porque está jogando muito com o nome, né? Tentando ainda mostrar que a camisa tem peso, mas dentro de campo está uma seleção abaixo da média, na minha opinião. É por isso que eu chamo de selecinha. A gente pega as últimas Copas do Mundo, não são resultados positivos, né? No comando do Tite foram 2 Copas do Mundo, 2018 e 2022, que não chegaram nem na semifinal. E agora teve a mudança para o Fernando Diniz, que era um temporário que não deu certo, e o Dorival, que foi pior ainda, que não deu resultado também. Mas a gente fica na expectativa. E aí eu queria agradecer mais uma vez a presença do Serginho, mais um programa aqui do Opinião UFC. E aí a gente bate na tecla mais uma vez, antes de finalizar o programa, de que é preocupante essa quantidade de erros de arbitragem. A gente tem que voltar aqui a falar da arbitragem, principalmente da CBF, né? Tu disse que ia pedir minha opinião sobre o Ancelotti. Eu também queria saber da opinião do Serginho. Olha, eu sou do tempo que ninguém chegava e falava assim, eu vou conversar agora com o professor no intervalo para ver o que é que ele diz. De 100% dos jogadores que você entrevista hoje,
sabe? Eles falam assim, não, nós vamos agora para o vestiário e tudo, vamos conversar com o professor para saber o que ele diz, entendeu? Sabe, eu acho que a seleção brasileira não tem mais, a gente não tem mais dentro do país o sonho do jogador jogar na seleção brasileira, né? Eu moro aqui no Mucuripe, ali na Vajota, e de vez em quando desce uma porção de menino com bola para ir para a praia. Vão jogar não sei o quê. Você não ouve mais eles falarem em nenhum jogador brasileiro. Não. Eles vêm andando com a bola. Aí, Cristiano Ronaldo, passa a bola aí para mim, tá? Não sei o que, passa a bola. Quer dizer, você está vivendo num país que o futebol era o nosso maior produto cultural, entendeu? Quer dizer, ele tá sendo destruído gradativamente nesse processo de elitização da CBF. Quem é que joga no país hoje em dia? Eu conheço mais de 25 deles que andam de Uber, andam de motocicleta, entregando pizza na casa dos outros para ganhar salário durante 1 mês e meio no futebol. Depois vão trabalhar de moto para ver se ganham algum dinheiro. Quer dizer, às vezes tem um sonho de continuar a ser jogador e não consegue, né? Aí você tem isso. Aí é um país em que os presidentes de federação ganhavam 50 mil reais mensais. Na hora de votar para presidente, o salário de todos eles passou para 215 mil. Quer dizer, você está vivendo um absurdo. E aqui você pega a CBF, que devia estar fazendo uma campanha para o futebol, para tudo. Você tem o quê? Uns 200 clubes no país que fazem parte dessa elite. Série A, Série B, Série C e Série D. Aí o resto está se acabando, tá? Porque o futebol virou uma coisa cara, virou uma coisa de elite. Pobre, se quiser ver jogo, vai ver na televisão na esquina, porque no estádio o ingresso é caro, entendeu? Tem essa coisa do sócio-torcedor e tudo, mas é uma coisa complicada. Então, sabe, eu não vejo que técnico nenhum vai resolver. Eu acho que o buraco é muito mais embaixo, é um processo de elitização e a gente não tem mais, sabe, aquela coisa de Ronaldinho, de Ronaldo Gaúcho, de Romário, sabe, de Zico. O compromisso que esse povo tinha com o país que ele vive, tá, não sei o quê. O tempo que eu jogava, você ia aqui, a todo mundo via o Pelé vinha jogar aqui. Estou falando de Pelé, estou falando desses caras que Garrincha, e era no PV, eu vi o Pelé 2 vezes no PV. Então você está vivendo, criança. Quer dizer, hoje em dia, claro que tem um mundo, tem jogo ali, jogo aqui, mas pergunta a alguém se quer jogar na seleção brasileira ou se quer ir para o exterior ganhar dinheiro. Quer ir para o exterior. Quer ir para o exterior. Você perdeu muito do tesão pela coisa. Mas, enfim, vamos ver se consegue recompor. A gente fica na expectativa, ele deve ser anunciado já nas próximas semanas. O Ancelotti, né? E eu queria mais uma vez agradecer a presença do Serginho. Gustavo fica rindo. Queria mais uma vez agradecer a presença do Serginho. Muito obrigado, Gustavo. Valeu. E o Fernando também, muito obrigado. Pode dar um recado aí para os nossos seguidores. Ok, Gustavo, Serginho, foi um prazer mais uma vez trabalhar aqui com vocês, bater esse papo descontraído sobre futebol. Tenham todos uma semana abençoada e até a próxima. E fique bom da gripe. Bem-vindo de volta, né? Bem-vindo de volta. Obrigado. E eu também queria agradecer você que achou a Opinião FC até aqui. Se você gostou, deixe seu like, acompanhe a Opinião em todas as redes sociais e eu espero você até a próxima terça-feira.